Estamos completando agora em 2021 os 100 anos da descoberta da insulina, que foi em 1921. Então, discutir esse tema é sempre importante, uma vez que o diabetes é uma das principais causas de morte no mundo, assim como uma causa importante de comorbidade, uma causa significativa de perda da qualidade de vida, assim como a invalidez, por ser uma doença capaz de causar doenças coronarianas, doenças cerebrovasculares, alterações ou perda da visão, amputações, assim como a insuficiência renal crônica. Então, é uma doença significativa e temos que ter um entendimento para que possamos evitar de forma efetiva a sua evolução e o seu prognóstico. Com relação à presença do diabetes no mundo, se nós dividirmos em todos os locais do globo terrestre, ou seja, do mundo, nós vamos encontrar a presença do diabetes de uma maneira generalizada, tanto nos países da América do Norte, nos países africanos, na Europa e, por que não dizer, no próprio Brasil. No Brasil, nós tivemos um aumento na América do Sul em torno de 62% da incidência dessa doença em nosso território. E o diabetes, ele é uma doença que vem crescendo de forma assustadora. A previsão para 2045 é que nós tenhamos perto de 438 milhões de pessoas na faixa de idade de 20 a 64 anos. Então, é extremamente significativa essa doença. E se vocês olharem por todos esses gráficos que aqui estão apresentados, vocês estão vendo que o aumento é significativo em todo o mundo. Na Europa, um aumento de 16%, na Ásia, um aumento em torno de 84%, na África, 156%. Então, é um crescimento em todo o planeta. Então, é fundamental que nós conheçamos um dado extremamente significativo, que é exatamente o desenvolvimento e a progressão do diabetes, e assim como as suas complicações. Então, se analisarmos esse gráfico com um pouco mais de cuidado, o que nós vamos observar? Que até o momento em que a doença aparece, sob o ponto de vista de diagnóstico, nós temos já situações que nós podemos considerar como um pré-diabetes. Ou seja, há um crescente aumento nos níveis glicêmicos de uma forma progressiva. Então, por esse gráfico, se nós analisarmos que anos antes do surgimento do diabetes, nós já observamos uma deficiência das células beta, células essas que produzem a glicose, assim como nós já observamos um aumento crescente da glicose. E essa progressão, ela vai, a partir do momento que surge o diagnóstico especificamente, vão ter as chamadas complicações microvasculares, ou seja, complicações essas relacionadas à insuficiência renal, à perda da visão e também às alterações relacionadas às lesões microvasculares. Mas observem os senhores que as complicações macrovasculares, ou seja, o infarto, a doença cerebrovascular, a falta de circulação, ela já começa muito antes do próprio diabetes acontecer. Então, se nós não tivermos uma intervenção precoce, ou seja, se nós permitirmos que o controle glicêmico vá cada vez evoluindo com o passar dos anos, nós vamos permitir que, num determinado momento da vida desse paciente, nenhuma ação efetiva será suficiente. Nesse slide vocês podem observar
como a glicose piora ao longo do tempo com a utilização de todos os remédios de forma convencional. Então, mesmo usando medicamentos em monoterapia ou terapia dupla, tripla, a tendência da doença é caminhar de uma forma evolutiva. E isso é em função do que nós chamamos de uma memória metabólica. Ou seja, a hiperglicemia ela pode deixar uma impressão nas células do sistema vascular e dos órgãos-alvos, favorecendo futuras complicações. Então, quanto mais tarde eu conseguir atingir o controle metabólico do meu paciente, maior são as chances de complicação. Portanto, nós temos que ter uma intervenção prematura, uma intervenção precoce. Ora, esse atraso da intensificação do tratamento, como vocês podem ver aqui, ele aumenta em muito tanto o infarto quanto a doença cardiovascular. Ou seja, se nós não tivermos uma intervenção efetiva no tratamento, quanto mais nós retardamos o tratamento do diabético, quanto mais nós atrasamos o controle intensivo do paciente, maior são os riscos de complicações. Então, o atraso significativo vai permitir que nós tenhamos alterações no controle glicêmico. Esse estudo vem mostrar exatamente isso, No mundo real, ou seja, fora do laboratório, o tempo médio de adição de um terceiro medicamento, vocês veem aqui que em torno de 7,2 anos. A associação de um segundo medicamento tem um tempo médio de 2,9 anos. E eu estou aqui dizendo dentro da comunidade de especialistas, que é o endocrinologista. Então, é de se esperar que esse atraso ele vai trazer uma série de complicações para o meu paciente. Ou seja, as complicações que ainda não são contempladas por um tratamento efetivo. Então, eu terei doenças cardiovasculares, doenças renais, assim como a falência do pâncreas. Então, múltiplos fatores estão associados à não adesão ao tratamento do diabetes. Ou seja, a falta de conhecimento e informação, a própria doença e o tratamento, as questões financeiras, crenças. É muito comum ainda no Brasil nós temos chás, produtos que são dados ao diabético com a finalidade de postergar a introdução dos medicamentos mais efetivos. Tudo isso contribui para que nós tenhamos esse universo. Quer dizer, no Brasil, esse é um dado de 2008, mostrando o quê? Que somente 27% da população brasileira, essa pesquisa é feita em 10 cidades, estariam dentro de um controle adequado, ou seja, uma hemoglobina glicada menor que 7. 73% dessa população teria um controle inadequado. E se permitirmos a capacidade de evolução dos nossos pacientes, desde a infância, a idade adulta e na terceira idade, nós vamos perdendo muito em qualidade de vida, ou seja, nós vamos evoluindo para um limiar de incapacidade e, consequentemente, por uma dependência total. Os estudos de Kalash, ele mostra que o não controle, a piora da qualidade de vida vai fazer com que nós tenhamos essas dificuldades na vida. Por exemplo, o que seria uma qualidade de vida? Você tomar um banho sem assistência de ninguém, vestir-se sem a necessidade de ajuda, ir ao banheiro sem necessidade de ajuda, locomover, a continência do controle esfincteriano, assim como a alimentação. Então, quanto mais eu permitir que isso aconteça, maior é a minha dependência, maior é a necessidade de alguém estar tendo que ajudar essas pessoas na sua qualidade de vida. O Brasil, se nós pegarmos aqui os 10 países com a melhor qualidade de vida das pessoas, olha que o Brasil ele vem perdendo essa qualidade de vida com relação ao planeta. Então, as metas que nós devemos ter pela International Diabetes Federation, que é a Associação Mundial de Orientação ao Diabético,
nós podemos dividir em 3 categorias. A categoria 1, funcionalmente independentes, quer dizer, pessoas que mantêm um nível glicêmico bem controlado, que avaliam o risco de hipoglicemia individualmente, quer dizer, usam algum equipamento, né, que ajudam a monitorar. A categoria 2, funcionalmente dependentes, então são pessoas que precisam de alguma forma serem ajudados. E a categoria 3, que estariam incluídos os chamados cuidados paliativos. Ora, pessoas essas que têm um nível glicêmico muito alto e uma fragilidade muito grande em perder a qualidade de vida. Se formos analisar sobre as bases fisiopatológicas, o que causa o diabetes? A principal causa é a resistência insulínica periférica. Então vocês podem ver aqui que ganhar tecido adiposo e perder a massa muscular é uma causa importante para que aumentemos a capacidade de resistência insulínica periférica, tá? Situações outras que são a própria deficiência na secreção de insulina, ou seja, eu tenho uma doença no pâncreas que me impede. E uma terceira causa seria a excessiva produção da glicose hepática pelo fígado, que é secundária à resistência insulínica. Então, se nós analisarmos esse slide com um cuidado maior, nós vamos ver que a base fisiopatológica do diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, seria exatamente o aumento da adiposidade, ou seja, o aumento do peso das pessoas, assim como a perda da massa muscular e esquelética, e nós temos visto isso no momento com a própria pandemia, com a Covid-19, nós temos visto que os pacientes, muitos deles, ao saírem dos hospitais, eles saem com uma perda de massa muscular significativa. Isso é traduzido como uma sarcopenia ou até mesmo uma caquexia. Ora, são pacientes que teriam uma capacidade maior de desenvolver o diabetes. Essa glicose ficando alta, o que nós chamamos de glicotoxicidade, devido principalmente à glicose alta de forma prolongada, ela vai agravar a resistência insulínica e com isso ela vai provocar defeitos na liberação da insulina, o que levaria a uma falência na produção dessa insulina. E aqui eu chamo a atenção por um fator extremamente importante, porque se o paciente diabético ele for perdendo a sua célula beta em função do agravamento da resistência insulínica, no futuro, quando ele não tiver mais esse pâncreas funcionante, nós teremos muita dificuldade no tratamento, porque apesar da insulina ser fornecida de forma exógena, nós teremos uma dificuldade no controle glicêmico exatamente pela perpetuação da chamada resistência insulínica. A outra questão importante é a lipotoxicidade, ou seja, quanto maior o número de células adiposas, maior a dificuldade no controle glicêmico, porque nós temos um incremento da lipólise e aumento desses ácidos graxos livres. Isso levaria à inibição da secreção de insulina pela célula beta e o excessivo aporte de ácido graxo livre causa aumento do débito hepático de glicose e maior síntese hepática do colesterol VLDL. E isso causaria, de uma forma consistente e progressiva, a incapacidade do controle glicêmico. Então aqui vocês podem ver, dentro de uma situação normal, a partir do momento que eu tenho uma ingestão de um carboidrato, como vocês estão vendo no primeiro gráfico, você vê que ao ingerir um carboidrato, ou seja, a glicose, eu tenho a liberação da insulina e tenho uma redução do glucagon. Ora, o glucagon é responsável principalmente pelo aumento glicêmico. Então, quando eu não tenho diabetes, quando eu tenho uma ingestão de um alimento, uma fonte de carboidrato, imediatamente meu organismo libera a insulina e bloqueia a liberação de glucagon. Isso mostra, de uma forma habitual, que eu tenho, o indivíduo normal e o indivíduo com diabetes tipo 2. Então, no indivíduo normal, os níveis glicêmicos vão sendo controlados. Já no diabetes, esse nível glicêmico perde a capacidade de controle porque a minha secreção de insulina se torna menor. Então, a partir do momento que eu tenho essa liberação, que eu tenho esse problema, eu tenho a piora no controle glicêmico. Da mesma forma, o glucagon.
O glucagon estimula a produção endógena de glicose através dessa via de glicogenólise e da neoglicogênese. Ora, se eu tenho esses dois elementos positivos, eu vou ter uma liberação muito grande da glicose no sangue. Ou seja, o glucagon ele é responsável por 75% da produção endógena de glicose. Então aqui eu faço o seguinte comentário. Se eu estou fazendo uma alimentação com redução de carboidrato, mas eu permito que o meu glucagon esteja em níveis aumentados, essa glicose continuaria sendo produzida independente do meu controle da ingesta de carboidrato. Então o que vai acontecer é geralmente isto, né? O paciente diabético, o que acontece? O indivíduo normal, ele deveria reduzir a produção do glucagon. No paciente diabético, ele aumentaria essa produção de glucagon. Então o que nós vamos ver aqui é exatamente essa situação. Eu deveria ter uma glicose reduzida, mas o que acontece? Eu perco parte da produção de insulina, então o meu controle glicêmico torna-se difícil, assim como eu tenho um aumento na produção do glucagon, fazendo com que eu dificulte o processo de redução da glicose endógena. Então eu poderia dizer nesse momento que o diabético ele é portador de uma doença bio-hormonal, ou seja, ele tem uma dificuldade na liberação da insulina e uma dificuldade na ação pela resistência insulínica, e paralelo a isso, ele terá um aumento na liberação do glucagon, o que favorece cada vez mais o aumento glicêmico. Então esse glucagon em volume maior, ele aumentaria a glicose, e eu com uma insulina insuficiente ou resistente, eu teria maior dificuldade em reduzir os níveis glicêmicos. Essa situação, ela traz o quê? Se nós avaliarmos esse gráfico de uma maneira mais expressiva, eu vou ter que o paciente diabético, o indivíduo que vai ficar diabético, ele já carrega com si fatores genéticos e ambientais. E os principais fatores ambientais são exatamente o aumento de peso, o sedentarismo. Ora, isso associado a uma resistência insulínica, ou seja, uma captação reduzida de glicose pelo músculo, levaria a uma maior necessidade de insulina. E como mecanismo compensatório para regular esse abaixamento da glicose, isso causaria uma redução cada vez maior do número de células. Ora, se surge uma disfunção da ilhota pancreática, a insulina se torna insuficiente, mas existe o excesso de glucagon. Isso levaria a uma situação de intolerância à glicose e progressão para o diabetes. Por outro lado, a resistência insulínica por si, ela levaria, de novo, a função pancreática normal, caminhando para um processo de tolerância normal à glicose. Essa seria a via natural. No entanto, o que se observa que a quantidade de células que produzem insulina, elas vão decaindo ao longo dos anos. E esse decaimento na produção de células produtoras de insulina levariam progressivamente à resistência insulínica, à intolerância à glicose e propriamente ao diabetes. Então esse gráfico ele mostra de uma maneira muito clara, vocês podem ver com muita clareza, como é feito o diagnóstico do diabetes. Então, se nós pudermos pegar esse gráfico menorzinho, nós vamos ver o seguinte, que a glicose ela não deve passar de 140 após o teste oral de tolerância à glicose. Ora, se eu tenho uma glicose até 99 no jejum e que ela não passe de 140 após um estímulo com a sobrecarga de destrozol, eu tenho um indivíduo normal. No gráfico acima, que eu chamo aqui de glicose alterada do jejum, o que eu vou ter? Uma glicose que vai variar de 99 a 126, mas eu ainda tenho uma normalidade na glicose após o estímulo, ou seja, ela continua sendo abaixo de 140. No entanto, quando eu tenho uma glicose entre 99 e 126, mas aqui ela já alcança um valor entre 140 e 200, eu tenho a chamada intolerância à glicose. E quando ele passa aqui para a linha vermelha, ou seja, a glicose de jejum acima de 126 e a glicose após o teste acima de 200, isso constitui efetivamente o diagnóstico do diabetes.
Então é muito importante que eu tenha aqui uma definição fundamental. Ora, se eu tenho glicose abaixo de 99 e se eu submeter esse paciente a um teste de estímulo e ela for menor que 140, esse é um indivíduo normal. A questão importante é quando eu faço uma glicose de jejum e ela está maior que 99, mas ela não ultrapassou ainda os 126. É aquele famoso conceito de que a pessoa diz o seguinte: olha, minha glicose está um pouquinho alterada, minha glicose subiu um pouquinho porque eu comi doce, minha glicose subiu um pouquinho porque eu já tenho 70 anos. Não, a glicose passou de 100 até 125, é obrigatório um teste oral de tolerância à glicose. Se esse teste vier acima de 140, 2 horas depois, e menor que 200, isso já é alteração glicêmica. Essa pessoa ainda não é diabética, porque ela não tem glicose de jejum acima de 126 e também não tem a glicose após o teste acima de 200 ou acima de 200 em qualquer situação. Mas é esse indivíduo que já tem uma alteração glicêmica é que vai mostrar aos senhores que esse paciente já pode estar tendo um aumento na produção de glucagon e uma incapacidade ou de liberar a insulina ou ele está tendo um quadro de resistência insulínica. Em todas essas situações, esse é o chamado pré-diabético. Historicamente dizendo, nos anos 90, o controle glicêmico reduz as complicações glicêmicas. Então, os estudos que foram publicados, tanto para o diabético quanto para o diabetes tipo 2, vieram mostrar com muita clareza, tanto o DCCT, que foi o estudo para diabetes tipo 1, assim como o KPDS, o United Kingdom Prospective Diabetes Study, que é para o diabético tipo 2, mostrou claramente que a redução de 43% no risco para cada diminuição de 10% na hemoglobina glicada. Ora, se eu reduzir a hemoglobina glicada, eu vou ter um futuro, ou seja, um desfecho do diabetes de forma muito menos significativa. A mesma coisa aconteceu no KPDS, onde uma redução de 37% no risco para cada diminuição de 1% na hemoglobina glicada. Ou seja, hemoglobina glicada é um marcador muito específico e de grande valor para o controle glicêmico. Então, esse valor de 7%, ele não veio do nada. Ele aparece como um quadro onde a redução desse valor para menos de 7%, tanto no DCCT quanto no KPDS, mostrando que os resultados futuros, ou seja, o prognóstico desse paciente tem uma meta muito melhor. Então, quanto maior a hemoglobina glicada inicial, mais difícil de alcançar as metas. Então, se eu deixar o meu paciente ficar muito tempo descontrolado, ou seja, a memória glicêmica ficar presente, mais difícil vai ser eu controlar esse paciente. E se eu não controlo, ele vai falhar no sentido de reduzir todas as principais complicações relacionadas ao diabético. A retinopatia, a nefropatia, a neuropatia e as doenças cardiovasculares. Isso mostrou tanto no DCCT quanto no KPDS. Então é fundamental que o controle glicêmico venha reduzir as complicações micro e macrovasculares, desde que eu tenha uma intervenção precoce, desde que eu tenha uma intervenção de forma mais expressiva. Então, o efeito do tratamento intensivo da glicemia nas complicações macrovasculares mostrou em vários estudos. O estudo VADT, o estudo ACCORD, o estudo ADVANCE, vem mostrar que a redução dos níveis glicêmicos impacta de forma significativa nos quadros de complicações. E o aumento na incidência de eventos hipoglicêmicos graves também tem sido um fator importante, tanto no estudo ACCORD, quanto no estudo ADVANCE, como no estudo VADT, mostrou que os padrões de controle mais intensivos, eles têm um maior risco de complicações quando você permite que o paciente tenha hipoglicemias. Então aqui de novo eu volto a uma questão básica.
Se nós permitirmos que esses pacientes evoluam, perdendo a sua capacidade funcional da ilhota para produzir insulina, lá na frente, quando você tiver que usar insulina para esse paciente, porque ele não tem mais uma reserva funcional, o risco de hipoglicemia se tornará muito alto. E as hipoglicemias, elas, se não tão quanto elas pioram muito o prognóstico da doença. Então, fica aqui um chamado efeito legado, ou seja, a importância do tratamento precoce e do tratamento intensivo para o controle glicêmico. Então, desde que o paciente tenha o diagnóstico do diabetes, o tratamento tem que ser um tratamento intensivo. Quanto melhor o tratamento intensivo, e aqui intensivo não é dar muito remédio, é dar o remédio na quantidade certa no momento correto, para que nós não tenhamos um atraso na prescrição de medicamentos que venham fazer o controle glicêmico. E o segmento a longo prazo mostra a mesma coisa. Tanto no estudo do KPDS, mostrou que quanto mais você colocar o paciente dentro das metas, melhor será o resultado desses pacientes. Então, o início do tratamento precoce intensivo, ele previne complicações, tanto micro quanto complicações macrovasculares. E em todos os estudos, o KPDS, o Advance, o ACCORD, o VADT, mostrou que a progressão da doença ela está ligada à intensificação do tratamento. Então, se eu tiver os anos de doença, a média glicêmica e a média da hemoglobina durante o tratamento intensivo, eu vou chegar a uma conclusão que o paciente ele terá um legado, ou seja, ele terá complicações maiores quanto mais tempo eu tiver um mau controle glicêmico. Então, se eu passar um tempo muito longo com esse paciente maltratado, mal conduzido, a incidência dos efeitos impactantes na doença cardiovascular, 20%, e no infarto agudo do miocárdio, um aumento de 26%. Então, é fundamental eu ter uma visão que, para eu ter um melhor controle glicêmico, quer dizer, a atitude do paciente, os esforços de tratamento esperados, quanto mais rigoroso, menores os fatores de risco. Quanto menos rigoroso, maiores as complicações. Os riscos potencialmente associados com hipoglicemia ou outros eventos adversos. Se eu tenho uma ação mais rigorosa, eles serão mais baixos. A duração da doença. Quanto mais eu fizer um controle intenso, menor serão os fatores de complicação. Assim como a expectativa de vida. Se eu fizer um controle muito ruim, a expectativa de vida será mais curta se menor rigor for adotado. As complicações vasculares estabelecidas, assim como os recursos e os sistemas de apoio. Quer dizer, quanto mais rigoroso for esses controles, maior a minha chance de evolução. E esse gráfico é muito interessante, porque, na verdade, o que acontece ao longo da duração do diabetes? Aqui mostra o seguinte, quando o diabético é diagnosticado, pede-se que o paciente faça dieta e exercícios. Isso é importante no controle glicêmico? Sim. Você vê que o nível de glicose, principalmente aqui avaliado pela hemoglobina glicada, ele vai descer, ele vai reduzir, mas logo logo ele volta a subir. Associa-se um primeiro medicamento, controla-se, depois ela volta a subir. Aí você faz uma titulação, ou seja, você acrescenta uma outra medicação. Você consegue um controle, mas logo logo ela volta a piorar. E essa progressão, ela não pode ser deixada caminhar à mercê do processo. Então, o tratamento intensivo e precoce, ele tem que ser iniciado o mais breve possível para que nós tenhamos condições de ter um controle sequenciado e contínuo de um melhor controle do diabetes. Então, se nós queremos ter um paciente que tenha uma melhor qualidade de vida, que tenha uma vida mais longa, que tenha menos complicações, quanto mais cedo essas intervenções forem feitas, quanto maior o rigor no tratamento, melhor serão os desfechos futuros, ou seja, o que vai acontecer na vida dessa pessoa.
eu quero abordar com vocês aqui uma série de situações, né? A doença cardiovascular ainda é a principal causa de morte no diabetes tipo 2. Olha, incide em torno de 52% a 80%. A doença renal de 10% a 20%. E as doenças cerebrovasculares em torno de 15%. Então, o que significa? Se eu não tiver uma intensificação do meu tratamento de forma mais prematura, eu levarei esse paciente a ter uma capacidade de memória metabólica e cada vez mais as complicações estarão presentes. Devemos aqui fazer um comentário sobre alguns fármacos que são hoje utilizados. Dentre esses fármacos, os medicamentos que têm a função de aumentar a secreção de insulina. Quero chamar a atenção dos senhores que a insulina, ela não você não aumenta a produção, mas sim a sua secreção. Então, as sulfonilureias, que são drogas que foram utilizadas e ainda são utilizadas com essa finalidade, são ainda importantes em algum momento do tratamento do diabético, onde você precisa aumentar a presença dessa insulina. Mas quero lembrar aos senhores que essas drogas, por aumentarem a secreção de insulina, elas requerem células beta funcionantes. Então, o momento que eu não tiver mais essas células funcionantes, essas drogas serão de pouca eficácia, porque elas não terão essa capacidade. E um fator importante é que, por aumentar a liberação de insulina, ela tem um alto risco de hipoglicemias. E a hipoglicemia, como vocês viram nos slides anteriores, ela tem os mesmos fatores de risco dos pacientes com hiperglicemia. A hipoglicemia é um fator de risco importante. Então, esses pacientes em uso de um medicamento hipoglicemiante, temos que estar atento à dose excessiva, à omissão de refeições, à atividade física acima daquilo preconizada, a ingestão de bebidas alcoólicas que também potencializam a queda glicêmica, a idade, doenças que podem estar associadas, a insuficiência renal que dificultaria a metabolização da medicação e aumentaria o seu nível plasmático, a insuficiência da glândula adrenal, o hipotiroidismo, diarreia, que levaria a um processo de má absorção, e as drogas como as sulfonamidas e os anti-inflamatórios não esteroides. Então, todos esses fatores levariam a uma não sustentabilidade com as sulfonilureias. Então, sejam elas várias, aqui nós temos a glibenclamida, que a glimepirida, todas elas, com o passar dos anos, a eficácia ela se torna cada vez menor. Então, são medicamentos que teriam um efeito não efetivo. As incretinas são hoje os medicamentos, são substâncias produzidas no intestino. A principal função seria estimular a produção de insulina pelas células beta de forma glicose dependente e suprimir a produção do glucagon pelas células alfa-pancreáticas. Então, na realidade, o que acontece é que o GLP-1 ele é sintetizado e secretado pelo intestino em resposta da alimentação. Então, quando alimentamos, nós produzimos esses hormônios, que é o GLP-1, e então ele é liberado no intestino e teria uma ação de aumentar a produção de insulina, mas somente quando necessário. Ele reduz a produção de glucagon também somente quando necessário. Ele retarda o esvaziamento gástrico, o que facilita uma melhora na saciedade e, consequentemente, reduzindo o apetite. Então, essas drogas, conhecidas como GLP-1, elas são drogas que vão ser utilizadas principalmente no controle da liberação de glucagon e na liberação da insulina. Então, aqui vocês podem ver que a diminuição de incretinas, elas vão se correlacionar com a supressão inapropriada do glucagon. Então, o glucagon, ele deveria ser reduzido após uma refeição para que você não tivesse um aumento glicêmico, e isso acaba não acontecendo. Então, nós vemos aqui que em vários momentos, como o de jejum, o almoço e os lanches, quando você faz a infusão de GLP-1, ele normaliza a glicemia plasmática. Ou seja, o GLP-1, por ele inibir a produção do glucagon,
ele vai ter um controle melhor na glicemia. Quando você infunde o GLP-1, você tem então esse melhor controle. De uma forma genérica, nós podemos dizer que a ação do GLP-1 sobre o diabetes, por ele atuar reduzindo os níveis glicêmicos, onde é que ele se expressa aqui? Se eu for controlar a glicose pela alimentação, o influxo de glicose, por ele retardar o esvaziamento gástrico, ele promove saciedade. No que se relaciona à demanda de insulina, ele pode diminuir a resistência insulínica. E a secreção do próprio glucagon, ele vai inibir a secreção do glucagon, o GLP-1, e, consequentemente, o débito hepático de glicose. Então, nós podemos entender que a ação do GLP-1, ele tem uma ação em potencializar o efeito da alimentação, ele tem um efeito de ajudar na resistência insulínica, mas principalmente a ação dele na redução do glucagon. Então eu posso ter a presença do GLP-1 de duas maneiras. Nós temos na alimentação, quando eu faço alimentação, eu produzo o chamado GLP-1 ativo. Esse GLP-1 ele tem uma ação de degradação muito rápida, ou seja, de 1 a 2 minutos. Então, para que ele não desapareça de forma rápida, existe uma enzima chamada DPP4, que é o dipeptidilpeptidase 4. A função básica dele é ligar-se ao mecanismo que vocês vão ver aqui, fazendo com que você tenha um maior tempo de circulação do GLP-1. Então, a função do DPP4 é quando você libera o GLP-1, ou seja, o GLP-1 na sua forma ativa, ele seria degradado para o GLP-1 inativo. Nesse momento, nós temos a presença da DPP4, que neutraliza esse efeito de inativação do GLP-1, fazendo com que ele fique mais tempo no nosso organismo. Aqui eu vou usar uma dessas drogas, que é a saxagliptina, que tem esse efeito de atuar. E a potência é maior quanto maior a hemoglobina glicada. Então, usando essa medicação em associação com a metformina, comparado com a metformina isoladamente, eu terei uma maior capacidade de redução da hemoglobina glicada, porque aqui eu tenho um efeito duplo. Eu tenho a metformina atuando como um sensibilizador da ação da insulina e a saxagliptina, que ela teria um efeito de manter ativo o GLP-1, o que somaria as duas ações no controle glicêmico, ou seja, naquela ação chamada biohormonal. Então eu teria a redução do glucagon e teria uma melhor ação da insulina. Então ela é eficaz em reduzir a hemoglobina glicada, nos pacientes que têm esses níveis cada vez mais aumentados. A combinação precoce dessas terapias é um dos exemplos daquilo que pode ser feito desde o início do tratamento, para que você não deixe o paciente desgarrar, Quando eu tenho aqui um estudo comparando um placebo e um estudo com a associação de um inibidor de DPP4, eu tenho uma melhor sustentabilidade no controle glicêmico, Então, quando eu tenho uma associação de saxa mais a metformina ou uma outra sulfonilureia também associada à metformina, a gente viu que a associação de uma droga que atua bloqueando o glucagon e uma droga que atua sensibilizando a insulina, ela teria um efeito significativo na redução glicêmica, mas ela teria um efeito de sustentabilidade melhor. Então ela proporciona diferenças significativas e sustentadas na hemoglobina A1C, na hemoglobina glicada, em relação a um comparador independente. Então, se você olhar vários medicamentos, que você faz uma associação, aqui a metformina, aqui uma sulfonilureia, aqui uma TZD e a própria insulina, ela, quando associada, ela tem um melhor efeito final. E ela é 10 vezes menor o risco de hipoglicemia associado a esse tipo de droga, porque na realidade
ela é produzida de forma equilibrada, você não deixa isso ficar muito tempo presente. E um fator importante é em relação ao peso, porque quando você mantém mais tempo a presença do GLP-1, o GLP-1 tem uma ação muito significativa, né, para fazer esse controle. Da mesma forma, os efeitos da rosiglitazona. A rosiglitazona é uma droga que tem um mecanismo de ação final muito semelhante à metformina. Só que ela não utiliza o receptor periférico, ou seja, as cadeias alfa e beta de sensibilização à insulina, mas ela atua dentro da célula através do PPAR-gama. Mas na verdade nós estamos dizendo basicamente a mesma coisa. Eu teria uma propriedade de melhorar a sensibilidade da insulina. Esse estudo SAVOR foi criado para atender a uma exigência pós-comercialização do FDA em avaliar o impacto cardiovascular de longo prazo em todos os agentes antidiabéticos usados. Então, em 2008, ficou patente que todo medicamento que fosse a partir de agora utilizado para o tratamento diabético, ele teria que ter um estudo paralelo para proteção cardiovascular. Então, o estudo SAVOR mostrou nenhum risco elevado de morte cardiovascular, IAM ou AVC, um controle glicêmico significativamente melhorado, melhora da microalbuminúria, um risco elevado de hipoglicemia quando associado à sulfonilurease e uma segurança pancreática em relação ao uso desses fármacos. Então, no panorama atual, né, são vários os estudos com várias drogas, com suas amostragens e a conclusão de cada um desses estudos. Ou seja, passou-se a ser obrigatório o uso desses medicamentos, obrigatório o uso de estudos mostrando a eficácia desses medicamentos também em relação ao risco cardiovascular. Um outro grupo de medicamentos inclui a metformina. A metformina tem um efeito de reduzir, de aumentar a sensibilidade à insulina. Ele não tem efeito direto sobre as células beta, mas ele reduz a glicose pela inibição da gliconeogênese. Ele é responsável por 75% da ação hiperglicêmica, melhora da sensibilidade periférica à ação da insulina, redução da insulinemia e redução do turnover glicose no leito esplâncnico. Então, na realidade, se nós pudermos aqui avaliar, é exatamente a ação da metformina. Ela tem uma ação tanto na musculatura quanto no tecido adiposo e no próprio fígado e faz com que nós tenhamos um mecanismo de sensibilidade à ação da insulina. A nível celular, ela aumenta a atividade da tirosina quinase. Vocês devem estar lembrados, quando eu falei sobre hormônios, que existe um chamado segundo mensageiro. Então, essa célula, essa glicose, essa metformina, ao atuar nessa tirosina quinase, no receptor de insulina, ela estimula a translocação do GLUT4 e isso estimula a atividade glicogênio sintetase. Há um aumento nos níveis séricos de GLP-1, o que inibiria a síntese de glucagon, e um estímulo endógeno na secreção de insulina. Além disso, ela não é metabolizada pelo fígado e ela é secretada totalmente pela urina. Então, na verdade, não é uma droga que causa resíduos no organismo. Deve sempre ser administrada com alimentos para evitar os efeitos colaterais digestivos, diarreia, náuseas. Retardam a absorção da droga, reduz os efeitos colaterais gastrointestinais. Devemos iniciar sempre com doses menores e aumentar de forma progressiva de acordo com a necessidade. Existem efeitos adversos importantes. Excepcionalmente causariam hipoglicemias, mas os efeitos gastrointestinais são bastante significativos. Essa queixa de gosto metálico na boca e são mais presentes quando tomados em jejum e quando se inicia com doses mais elevadas. Uma contraindicação quase que formal ao uso de metformina é uma creatinina acima de 1,4. Então, o controle da função renal é importante, assim como outras situações que poderiam interferir na sua eliminação,
como DPOC, insuficiência cardíaca, sepsis, né? E muito importante que, como é uma droga que ela tem uma eliminação especificamente urinária, nós devemos suspender essa droga na vigência de exames que usam contrastes radiológicos. Outras indicações da metformina seria aquele quadro de pré-diabetes, onde há uma diminuição à tolerância à glicose, na síndrome do ovário policístico e na doença de NASH, que é a esteatohepatite não alcoólica. Tá? Os pacientes diabéticos, né? Nós temos aqui uma série de drogas, né? Temos o GLP-1, temos associado com sulfonilureia, associado com os inibidores de DPP-4, a metformina, a bromocriptina, as TZD, os inibidores de SGLT2, mostrando que o chamado octeto de Defronzo, na verdade, nós temos que usar e dar preferência a medicamentos que, ao atuarem para reduzir essa hiperglicemia, ele teria uma série de mecanismos que poderiam ser integrados. Então, o tratamento do diabético, ele é um tratamento muito mais amplo do que se pensa. Então, esses múltiplos fatores que estariam ligados ao diabetes, ele teria também na escolha do fármaco. Aqui, nós vamos lembrar aos senhores que o fígado e o rim, eles contribuem para a produção de glicose. A gliconeogênese contribui com 20 a 25%. A gliconeogênese hepática com 25 a 30%. E existe uma produção de glicose que advém desse quadro. Aqui acontece o seguinte, existe a chamada filtração renal, ou seja, a filtração glomerular. Então, o normal nós temos uma taxa de filtração de 180 litros por dia. Filtramos 180 gramas de glicose e de 25.560 miliequivalentes por dia do sódio. Desse valor que é filtrado, a reabsorção de fluidos acontece de 178,5 litros, ou seja, quase todo o filtrado glomerular você tem uma reabsorção. Toda a glicose que é filtrada, ela passa a ser reabsorvida. E grande parte do sódio que é filtrado no tubo proximal, ele é reabsorvido. E lá na excreção urinária, o que nós teremos? Um débito urinário de mais ou menos 1,5 litro, que é o que se perde de urina ao dia, mas eu tenho zero de glicose e tenho uma perda de apenas 150 miliequivalentes por dia do sódio. Se eu pudesse usar um fármaco, né, que pudesse neutralizar essa chamada reabsorção de glicose, ou seja, 180 gramas de glicose filtrada, 180 volta para o rim. Então, se eu usar algo que pudesse inibir essa reabsorção, eu poderia melhorar a presença da glicose plasmática e aumentar a presença da glicose no filtrado urinário. Então, é aqui que funcionam os chamados SGLT2. O GLT2 ele vai atuar aqui no tubo proximal e a maior parte da glicose ela é reabsorvida pelo SGLT2. Então, se eu bloquear essa ação, ou seja, 90% dessa glicose não será aqui reabsorvida. E esse remanescente será então jogado todo como o filtrado urinário. Então, eu terei toda essa glicose excedente liberada pela urina. E aqui temos o mecanismo de transporte. A utilização do sódio, da bomba de sódio e potássio, nesse espaço chamado intracelular lateral, ela vai fazer com que toda aquela glicose que iria para o lúmen, ela então vai voltar para o túbulo proximal e será eliminada na urina. Então aqui, uma dessas drogas que tem esse efeito, que é a dapaglifosina, ela vai fazer exatamente essa ação. Ela vai reduzir essa absorção de glicose e vai jogar no filtrado renal, ou seja, na urina, todo o excedente glicêmico que seria reabsorvido. O mecanismo de ação complementar, né, tanto da
da dapaglifosina e da metformina, nós teríamos aqui então a metformina atuando no aumento da sensibilidade à insulina, diminuição da produção hepática de glicose e redução da absorção intestinal de glicose. E pelo lado da dapaglifosina, ou seja, um SGLT2, inibição do GLT2, eu teria o aumento da liberação dessa glicose urinária. Então essa associação fez com que eu tivesse uma melhor capacidade de manutenção do controle glicêmico em níveis mais baixos, ou seja, um efeito tanto na redução glicêmica quanto na capacidade de sustentabilidade. Quando associada à metformina, também a dapaglifosina mostrou um efeito semelhante. Um fator importante nessa droga é a capacidade que ela tem de aumentar, né, a perda de gordura corporal. Uma vez que eu tenho a eliminação de glicose urinária, eu teria o quê? Uma perda de calorias por ter um menor contingente de glicose plasmática. Então, o aumento da massa gorda é associada a uma disfunção metabólica. E o aumento de tecido muscular magro é um fator de proteção cardiovascular. Então, quando eu tenho a presença de drogas dessa natureza, ela teria uma capacidade melhor de perda da capacidade de peso. Então, aqui, com relação ao estudo com a redução do peso corporal em 4 anos, mostrou uma redução significativa nessa capacidade de perda. E a terapia inicial combinada mostrou-se um desfecho secundário com uma redução da glicose de jejum na semana 24. Então, nós temos aqui mostrando que a semana de estudo, né, a glicemia de jejum e a alteração média ajustada inicial, eu tenho uma progressão no melhor controle glicêmico. Então, todos esses marcadores tiveram uma melhora no controle glicêmico, uma melhora no controle ponderal. Em 24 semanas de estudo, se vocês observarem a mudança média da hemoglobina glicada comparada a um placebo, nós teremos aqui uma redução da hemoglobina glicada de forma bem significativa. Outro ponto extremamente importante nos estudos clínicos é fazermos uma comparação naqueles estudos randomizados controlados, que são chamados RCTs, para os estudos chamados RWE, que são as evidências de mundo real. Então, como objetivo, né, é perguntarmos, o estudo controlado pode funcionar? Os estudos de mundo real funcionam? A proposta é conseguir uma aprovação regulatória e, pelos estudos de vida real, o impacto na prática clínica. O desenho dos estudos RCT, nós estamos em condições ideais. Nos estudos de mundo real, nós estamos na condição de mundo real. Aqui o regime é fixo, aqui é flexível. A adesão nesses estudos de RCT são altas, no mundo real ela é baixa a alta. Então, o que nós podemos concluir de tudo isso, que os estudos clínicos controlados, os pacientes são randomizados para o tratamento. As escolhas dos médicos dos pacientes não são consideradas. Os pacientes são aderentes ao tratamento. O experimento é baseado num grupo homogêneo para o tratamento. E a proposta aqui é estabelecer a eficácia da medicação. No mundo real, a coisa muda de forma significativa. Os medicamentos usados são determinados pelas opções de médicos e de uma prática padrão. Os pacientes não aderentes podem mudar de tratamento e, nesse caso, permanecem incluídos. Contém uma população heterogênea de pacientes, refletindo um cenário realista. E o estudo indicará a efetividade do medicamento sob condições específicas. Então, no mundo real, como efetivamente nós temos controlado nossos pacientes. Então, isso passa por uma condição importante de análise. Os estudos de RCT são estudos baseados em controle fidelizado. Os estudos de mundo real, não. Eles são estudos que variam com a perspectiva do tratamento. Então, o que nós podemos dizer, né, é que onde nós estamos com o tratamento desses pacientes, né, outro fator importante é o que há de novo, e o que há de novo nesse momento
é exatamente os medicamentos que, além de sustentar o GLP-1, nós temos as drogas hoje mais modernas, que são as drogas que são o próprio GLP-1, ou seja, os medicamentos que têm função específica do GLP-1. Em relação a esse capítulo específico, eu vou fazer uma outra aula, uma aula mais delicada, mostrando a eficácia desse novo grupo de medicamentos que são os agonistas do GLP-1. Então aqui, para uma análise simplificada, nós podemos dizer que eu trouxe para vocês medicamentos que não devem mais ser usados, que são as drogas que aumentam a liberação de insulina, por todo o histórico do diabético que mostram a resistência insulínica progressiva. Medicamentos que têm uma ação em inibir o DPP-4 e, consequentemente, manter o GLP-1 de forma mais ativa. Os medicamentos, seja as TZDs, a rosiglitazona, assim como a metformina, que são drogas que atuam sensibilizando a insulina. Então, esses 3 grupos que aqui foram discutidos, nós podemos dizer que existe algo que já não é da prática clínica tão efetiva, e 2 grupos de medicamentos, a incretina no que se refere aos inibidores de DPP-4 e as glitazonas, que são a metformina, são as drogas que têm essa ação na insulina. A próxima aula que eu quero gravar é uma aula específica sobre os agonistas do GLP-1, porque isso tem mudado de forma consistente e significativa o controle glicêmico do nosso paciente diabético.